Amém. Vamos então fazer agora a leitura da palavra, Romanos capítulo 14, versículo 17 em diante. Já está aí projetado, Vamos lá ver. Amém, amém. Romanos 14, 17. Daqui a pouquinho eu começo a fazer a leitura para que todos possam acompanhar. Muito bem. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Queridos irmãos, é importante nós entendermos que o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus é uma preciosidade, é um tesouro, é Cristo em nós. Tendo Deus habitar em nós, a nossa vida tem que expressar os valores de Deus. Infelizmente, com a rotina da vida e com tantas propostas que nos são feitas ao longo do dia, através das novas tecnologias, inclusive através das redes sociais, eu percebo que muitas pessoas perderam o foco. O que é perder o foco? É a pessoa sendo cristã, estando em aliança com Deus, por causa de tantas distrações, de tantas coisas atrativas, a pessoa é atraída por muitas coisas e ela se perde na sua rotina e ela mal percebe que com o passar dos meses e com o passar dos anos, ela perdeu tempo. E ela não edificou, ela não valorizou as coisas que de fato têm valor aos olhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma referência em Deus. Nós temos uma referência na Bíblia das coisas que agradam o coração de Deus, das coisas que são valorosas aos olhos de Deus. E nós estamos a viver num mundo em que muitas coisas chamam a nossa atenção, nós somos chamados, nós somos puxados até, nós somos atraídos para muitas coisas, e se nós não vigiarmos, nós vamos perder o foco e vamos perder até os valores eternos. Estamos a viver numa sociedade em que a informação é disseminada com uma velocidade incrível, e nós temos acesso a muitas coisas. Antigamente, eu lembro que quando eu era jovenzinho, e isso já lá vão alguns anos, eu lembro quando eu era jovenzinho, quando eu tinha dinheiro para comprar um livro para eu ler, eu ficava tão empolgado. A sensação de comprar um livro era uma coisa fantástica. A sensação de entrar numa livraria e ter o dinheiro para comprar um livro, e para chegar em casa e começar a ler o livro, era uma sensação fantástica. E eu pensava assim, quem me dera ter mais dinheiro para comprar mais livros. E às vezes alguém me emprestava um livro. Passados alguns anos, as coisas se inverteram. Hoje a coisa mais fácil que tem é você ter acesso a livros. Principalmente em formato digital. E a questão é, a quantidade de livros que estão disponível para nós é tão grande, que agora o grande esforço que eu tenho que fazer é selecionar quais eu vou ler. Porque senão eu vou me perder no emaranhado de opções e não vou edificar coisas consistentes na minha vida. E que eu já comecei a ler livros que eu percebi que era muito do mesmo, muito daquilo que eu já tinha lido. Então, eu preciso ser dirigido por Deus, quais livros eu leio. Muitas vezes eu tenho pouco tempo para entretenimento, então eu tenho que escolher quais filmes eu assisto. Há pessoas que não filtram, que não selecionam, assistem de tudo. De tudo vem um pouco. Há pessoas que entram nas redes sociais, eles se perdem por horas, e depois, se você for espremer e ver qual o sumo que saiu, nada. Os nossos telemóveis, agora tem uma função, pelo menos o meu tem, dá para nós vermos quantas horas nós ficamos diante do ecrã e em quais aplicativos ficamos mais tempo.
ou seja, é uma maneira de você aprender até a gerir o seu tempo. Mas eu quero ir muito mais além disso. Eu quero falar sobre o seguinte: o nosso tema hoje, nesta manhã, é valorize o que realmente tem valor. Pode parecer um tema diferente, usando a palavra aí, valor, 2 vezes, né? Valorize o que realmente tem valor. O porquê desse tema? Porque nós estamos correndo o risco de dar valor a coisas que necessariamente não têm tanto valor assim. E eu tenho percebido que ao longo dos anos, algumas pessoas se perderam em tantas opções que a vida dá. E agora essas novas tecnologias, os nossos telemóveis, computadores, redes sociais, a oferta é tão grande, as opções são tantas, que se o Filho de Deus não tiver um projeto de vida, se o Filho de Deus não tiver um plano de ação, se o Filho de Deus não saber filtrar e selecionar onde é gasto o seu tempo e a sua energia, anos vão passar e muitas pessoas vão tristemente perceber que gastaram tempos com coisas fúteis. É claro que todos nós temos direito ao entretenimento, todos nós temos direito a um tempo que é para nada. De vez em quando eu faço isso. Olha, eu vou gastar agora 1 hora à toa. Todos nós temos direito de fazer isso. Quem já fez isso? Eu vou ver aqui qualquer coisa, eu vou ver aqui umas anedotas, eu vou ver aqui uns vídeos engraçados, eu vou rir um pouco. Eu dou meu direito de ter 1 ou 2 horas aqui só para distrair. Isso não é mal. O mal é quando a pessoa faz disso a rotina da semana. E ela se perde naquele emaranhado de coisas. E a pessoa pensa assim: poxa, toda a gente está assistindo aquela série, eu tenho que assistir também. Olha, se você for seguir todas as séries que toda a gente segue, você já não segue mais nada na sua vida. O que você está construindo? A questão é o seguinte: todas as opções podem ser interessantes, atrativas e até boas, e até edificantes algumas delas. Mas você precisa saber selecionar aquilo que é importante para a sua vida, para os seus sonhos, para os seus projetos, para o seu plano de ação, de construção de alguma coisa relevante na sua história. No que se refere aos relacionamentos, a nossa sociedade atualmente, ela está a promover relacionamentos superficiais. A nossa sociedade está a promover relacionamentos inconsistentes, fracos, leves, superficiais. Por exemplo, deixa eu ver aqui, quem aqui de vocês estão naquela rede social? Eu penso que alguns aqui já ouviram falar dela. Quem aqui está no Facebook? Só? Os outros não? Os outros, tipo assim, nem vale a pena levantar a mão. Sabem? Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Quantos amigos você tem? Talvez você tenha se lembrado da quantidade de amigos que você tem no Facebook. Talvez você tenha pensado assim: eu tenho 4.830 amigos. Pastor, eu tenho 4.830 amigos. Já estou quase chegando nos 5.000. O Facebook só permite 5.000. E agora eu estou preocupado contigo. Como tu vais viver só com 5.000 amigos? O Facebook só permite 5.000. Só que o Facebook diz que aquelas pessoas que estão naquela rede são seus amigos. Será? Antigamente a palavra amigo tinha mais valor do que o que tem agora. O significado da palavra amigo caiu um pouquinho. Popularmente falando, hoje amigo pode ser a pessoa que você conheceu na paragem de autocarro e você conversou com ela por 15 minutos e você agora diz: é meu amigo. Então as coisas mudaram e eu não vou brigar contra o peso das palavras. Quem sou eu aqui para brigar contra aquilo que já está instituído socialmente? O facto é, a palavra amigo perdeu seu peso, perdeu seu valor. Amigo é todo mundo que você conhece hoje em dia. Antigamente, aqui em Portugal, as pessoas tinham um critério até para separar a palavra colega da palavra de amigo. Se você estudou com alguém, é um colega de escola. Se você trabalhou com alguém, é um colega de trabalho.
Mas se um colega de trabalho, um colega de escola dizer assim, olha, você é meu amigo, eu falo, amigo não, somos colegas. Uau! Esse aqui faz parte da cultura aqui em Portugal. Então, antigamente, a palavra amigo era uma palavra que tinha um peso, tinha uma força. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a palavra amigo é alguém que você acabou de conhecer e se ele sabe o seu nome, você sabe o nome dele, já é amigo. Mas é assim, então, se essa palavra amigo já perdeu o seu peso, eu preciso de acrescentar, então, uma outra palavra. Amigo... Amigo o quê? Amigo da onça. Amigo, deixa eu acrescentar aqui uma palavra. Amigo verdadeiro. Porque talvez a palavra amigo íntimo também está pesada no dia de hoje. Não vou usar essa palavra amigo íntimo. Vou usar amigo verdadeiro. E a questão que é, sem contar os amigos que você tem nas redes sociais. Vamos falar agora, vamos dar o valor devido à palavra amigo, amigo verdadeiro. Quantos amigos você tem? As pessoas que puderem me dizer aqui, amigos que têm, se conseguir encher uma mão de dedos, se você tiver 5 amigos verdadeiros, você é um felizardo. Você é uma pessoa super abençoada se você tiver 5. Se você tiver 3, você já está acima da média. Por quê? Amizade não é algo que se encontra na esquina. Amizade é algo que se constrói ao longo dos anos. Amizade se constrói com conversas desagradáveis às vezes. Amizade se edifica com confrontos, com embates. Amizade se constrói com tempo gasto, com tempo de dedicação. Então é o seguinte, vamos fazer aqui um teste. Se você estivesse numa viagem sozinho, viajando numa estrada no meio do mato, e dá uma pane no seu carro para de funcionar, 3 da manhã, para quem você telefonaria? Para si, pastor, claro. Você é meu pastor. Quem você teria coragem? Quem você teria coragem de às 4 da manhã telefonar e dizer assim, olha, minha esposa está na hora de dar luz e eu não tenho carro aqui para levá-la? Quem é que você ligaria para levar sua esposa para dar luz no hospital às 4 da manhã? Quem? A mesma pessoa? Ah, o bombeiro. Então vou aprofundar a coisa. Se você estivesse a ter pensamentos loucos, você está debaixo de uma pressão muito grande, endividado, pensamentos loucos, pensamentos estranhos, para quem você desabafaria? Para quem você ligaria para falar e falar, eu preciso conversar? Estou tendo uns pensamentos estranhos. Quero deixar tudo, quero sumir, quero fugir. Se você tivesse problemas com o seu filho, com um dos seus filhos, com quem você estaria à vontade para abrir e falar, olha, meu filho não está bem, estou com esse problema. Se você tivesse com um problema no seu casamento, quem você teria coragem de abrir o jogo e falar, olha, eu preciso de ajuda? Com quem você falaria? Bombeiro? Não pode? Polícia? Quem que você falaria? É assim, se você, olha aqui, você tem amigos verdadeiros. Se você tiver pessoas que você tem confiança de abrir problemas pessoais com elas. E mais, eu não estou a falar de pessoas aqui que tem granda-lata, né? Granda-lata. Mas é o seguinte, a quem você teria coragem de recorrer pedindo ajuda? Vamos colocar assim, falar a mesma questão aqui, ajuda numa situação financeira.
que é uma das áreas mais delicadas para alguém pedir ajuda para um amigo. Eu já vi até pessoas falando assim, fulano falou de dinheiro, acabou a amizade. Acabou a amizade na hora. Porque realmente é um assunto sensível, muito delicado, no que se refere a dinheiro. E eu não incentivo ninguém aqui a falar de dinheiro com outras pessoas. Há pessoas que pensam que o outro é amigo ao ponto de falar de dinheiro com ela. Uma das coisas mais delicadas é você falar de dinheiro para alguém. Mas se você tem realmente verdadeiro amigo, você tem uma pessoa que até nesta área você vai ter confiança em falar com ela. E agora eu vou perguntar, quem tem amigo assim? Ao ponto de você falar assim, olha, eu preciso ir, estou mal, preciso de socorro e tal. Sabe, irmãos, amizades verdadeiras, elas demandam tempo de edificação, de construção. Mas nós vivemos numa sociedade em que tudo é superficial. Nós não queremos, olha, nós queremos curtir, nós queremos mas e tempo para conversar, tempo para abrir o coração, tempo para ouvir alguém. Sabe, irmãos, nós temos que valorizar o que tem valor. Agora aí vem uma pandemia, o que a pessoa percebe? Ela está sozinha, ela está isolada. Há pessoas que disseram nessa pandemia, agora eu descobri que eu estou sozinho, que eu não tenho amigos, que eu não tenho ninguém para me apoiar, eu fiquei sem isso, sem aquilo. Mas é o seguinte, o que você plantou para que você possa colher agora? O que você edificou para que você possa ter com consistência agora? Sabe, irmãos, muitas vezes nós reclamamos de coisas que nós não colhemos, mas porque nós não plantamos antes. É assim, era só relacionamentos superficiais. Sabe, quando a pessoa, muitas vezes ela não faz parte de uma comunidade cristã, de uma igreja, ela tem aqueles amigos do bar. Aqui alguns já tiveram os amigos do bar. O que são os amigos do bar? Os amigos da cerveja. É os amigos dos jogos de cartas. É os amigos ali das brincadeiras. Mas aqueles amigos ali, quando você estiver com um problema grave, sabe o que vai acontecer? Não são amigos. Sabe, irmãos, eu tenho amigos até hoje, amizades que eu construí na minha juventude. Por que eu construí essas amizades e eu as tenho até hoje, depois de 30 e tal anos? Amigos que eu tenho há 30 anos, irmãos. Porque é o seguinte, uma amizade construída semanalmente, nós juntos, tomando um café juntos, semanalmente a almoçar, ligando, sem deixar de mandar uma mensagem semanal. É assim, uma amizade que é elaborada, que é desenvolvida, que é construída. Agora, há pessoas que se isolam no mundinho delas, na vida delas, ninguém me toca. Aí vem uma situação como essa da pandemia, a pessoa percebe, eu estou isolado, estou sozinho nesse mundo. Mas é o seguinte, você precisa investir em amizades. Aqui você pode ser amigo superficial, colega de muita gente. E é bom que você tenha muitos colegas aí, eu tenho, todo mundo tem. Mas há muitos níveis de amizade. Há níveis de amizade que você conhece a pessoa, sabe o nome, cumprimenta, dá um abraço, olá e tal. Até vai assistir um jogo de futebol juntos, até faz alguma coisa com ela. Mas é o seguinte, mas há outras que você percebe que a coisa está encaminhada para uma amizade, uma relação mais próxima. E é essas relações próximas, irmãos, que vão dar depois calma, tranquilidade e segurança à sua alma. Você precisa de verdadeiras amizades. Olha aqui, e você que é amigo, não traia o seu amigo. Não tenha uma agenda por fora, uma agenda enganadora que depois ele descobre e aquilo desfaz a amizade. Isso é muito triste. Olha, se você tem uma amizade verdadeira, seja leal, seja fiel àquela pessoa, não fale dela pelas costas. É melhor você ser frontal com ela do que você fazer alguma coisa que vai quebrar a confiança. Sabe, é assim, é tão difícil verdadeiras amizades nos dias de hoje, que as que você tem que dar muito valor, tem que prezar. Quem pode dizer amém? Sabe, vivemos numa época também, para além de relacionamentos superficiais, vivemos numa época de espiritualidade superficial. A espiritualidade da nossa geração é muito superficial, é muito fraquinha. Eu até escrevi aqui, em tempos de espiritualidade de supermercado, temos que edificar uma espiritualidade centrada em Deus. Pode repetir comigo? Em tempos de uma espiritualidade de supermercado, temos que edificar uma espiritualidade centrada em Deus.
Muito bem, porque a espiritualidade de hoje não é nada centrada em Deus, é centrada no ego da pessoa, na própria pessoa. Por isso que eu disse, espiritualidade de supermercado. É como se Deus fosse um supermercado e hoje você fala assim, olha, tem 10 dias que eu não oro, mas eu estou precisando de muita coisa hoje, eu vou ao supermercado. Eu vou lá encher o carrinho hoje, vou fazer umas compras, porque lá em casa está faltando tudo. A espiritualidade de supermercado é a pessoa que não ora, não se relaciona com Deus, aí ela faz a listinha do que ela está precisando e fala, Deus, ó, a minha lista é esta. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala para nós pedirmos a Deus? Sim, a Bíblia fala para nós pedirmos a Deus e não é errado você orar, não é errado você pedir a Deus. Agora é o seguinte, o seu relacionamento com Deus vai se basear na lista de supermercado, ou seja, Deus é um supermercado que você se relaciona com Ele com base naquilo que Ele pode dar à sua mente. Ou seja, a sua relação, a base da sua relação é essa. Sabe, irmãos, o nosso Deus é um Deus de relacionamento e Ele quer se relacionar conosco. Veja bem, olha o relacionamento de um homem e de uma mulher, de um marido, de um noivo e de uma noiva, do marido e da esposa. É um relacionamento de intimidade, não pode ser um relacionamento apenas de interesse. Veja bem, a Bíblia mostra que a relação de Jesus conosco é o noivo e a noiva. É uma relação de intimidade, não é uma relação de supermercado. Dá-me isto, dá-me aquilo, dá-me aquilo. Noivo, Jesus é um noivo, a igreja é a noiva, é intimidade que Deus propõe para nós. Algumas pessoas, elas fogem de intimidade, porque intimidade demanda investimento. Intimidade demanda tempo. E assim como, para eu desenvolver uma boa relação com a minha esposa, eu preciso investir tempo com ela, quem quiser investir no relacionamento de intimidade com Deus, tem que investir tempo com Deus, amém? Mas as pessoas não querem isso. As pessoas preferem pagar para ter algo espiritual prontinho. As pessoas preferem pagar por comida espiritual congelada, pré-feita. Você sabe que na época de Moisés já foi assim, o povo falou assim para Moisés, Moisés, vai você falar com Deus, depois você conta para nós o que ele disse. Ou seja, nós não queremos ter o trabalho de nos relacionar com Deus, para ouvir o coração de Deus. É mais fácil ter alguém que vai por nós e vem. Por isso que há pessoas que estão atrás de profetas e de profecias. E se inscrevem até para pedir profecia. Há pessoas que estão assim, eu preciso que Deus fale comigo. Você não consegue orar, você não tem intimidade com Deus que Ele pode falar consigo. Alguém tem um número aí do profeta? Você tem um número aí do profeta? Você está precisando de uma profetada, ou de uma profecia? Me dá um número aí. Dá o nome aí do profeta. Por quê? Porque é o seguinte, relacionamento com Deus, ouvir Deus demanda investimento de tempo, de qualidade de tempo em relação à intimidade com Deus. As pessoas preferem ir ao cartomante. A cartomante. Olha, eu pago, ela lê as cartas lá e fala da minha vida. É mais fácil. Por que eu tenho que me relacionar com Deus? Eu não estou dizendo que isso é de Deus. Estou mostrando para vocês como no mundo as pessoas, elas preferem ir na mulher que lê a mão. É assim, eu preciso saber a minha sina, preciso saber o meu destino, eu preciso saber se é com esse homem que eu vou casar. Então, eu pago ali e a senhora lê a minha mão. Eu pago ali, a senhora faz as cartas lá, as pedrinhas, não sei o quê. Ou, alguns dizem que são crentes, agora transportaram isso para um líder espiritual, ou um profeta, ou a profeta. E liga lá, olha, fale para mim, é de Deus ou não é de Deus? Ou seja, você sabe que há pessoas que chegaram aqui na nossa igreja, se converteram aqui na nossa igreja, e a primeira pergunta que eles fazem é, eu queria saber o que na igreja pode fazer, o que é permitido e o que não é. Como se a igreja tivesse uma lista para dar para ela, tipo como você entra no lugar, está aqui o que pode. Eu estou falando sério, a pessoa estava à espera, como se nós tivéssemos uma lista para entregar, isso pode, isso não pode. Aqui a igreja pode beber? Aqui a igreja pode fazer isso? Aqui a igreja pode assistir futebol? Aqui pode jogar bola? Aqui pode fazer não sei o quê? Gente, onde esse pessoal anda? É assim, isso é religião. Trabalhar com religião é mais fácil do que ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus demanda tempo. Religião é fácil. Eu tenho a lista do que pode, então eu faço. E tem a lista do que não pode. Ai, que luta, trabalhando para não fazer isso aqui que não pode. Sabe, irmãos, Deus tem algo muito mais nobre. Deus quer se relacionar conosco. Quando alguém vem perguntar, pastor, isso pode? O que pode? O que eu falo para essa pessoa? Aqui na nossa igreja, nós não vamos te dar essa lista. Nós acreditamos que se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em si. E se o Espírito Santo habita em si, você pode orar e buscar Deus se aquilo está correto ou não. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai guiar.
vai falar o seu coração. Se você ficar sem paz, pode ter certeza que se o Espírito de Deus tirar a paz daquilo que você está fazendo, aquilo não é dele, aquilo não é de Deus. E outra coisa, temos que respeitar os níveis espirituais de cada um aqui. Cada pessoa está num nível espiritual diferente. Por exemplo, há pessoas aqui que não entenderam que determinadas coisas não convêm. Mas a gente ora, ó Deus, que o Senhor possa falar o coração daquela pessoa. E é o Espírito Santo que fala. Por quê? Porque se as pessoas simplesmente deixam de fazer coisas porque o pastor disse para elas não fazerem, elas vão ficar um ano sem fazer, depois, no momento de pressão, elas voltam para aquilo, para o erro novamente. Irmãos, para mim é muito mais seguro que Deus fale consigo. Tem muito mais poder do que ser eu a falar consigo. Olha, se você tiver um relacionamento verdadeiro com Deus, e você falar assim, foi Deus que disse que essas coisas não convêm, e por causa de Deus eu não vou fazer. Agora, eu não faço porque o líder tal disse, eu não faço isso porque o fulano disse. Não, tem que ser a sua experiência com Deus, o seu relacionamento com Deus. Então vamos acabar com esse negócio de espiritualidade de supermercado. Deus não é um robô que você chega lá e escreve lá assim, o que Deus acha disso? E está lá o robô que dá a resposta. Deus não funciona dessa maneira. Deus quer desenvolver um relacionamento e Ele percebe o seu coração. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua história. Ele conhece a sua vida. E há problemas que você tem que Ele vai conduzir a sua vida até que você passe por um processo para que você vença aquilo. Sabe que uma das coisas mais difíceis de se vencer quando uma pessoa se converte a Cristo, uma das coisas mais difíceis de vencer são os vícios. Vários tipos de vícios. Desde drogas, álcool, pornografia, tantos vícios. As pessoas estão detidas, aprisionadas nesses vícios. O que são vícios? São coisas que as pessoas sabem que aquilo não convém, está a prejudicar a vida delas, mas elas não conseguem deixar. Se há algo que prejudica a sua vida e você não consegue deixar, isso está a dominar a sua vida, isso tornou-se um hábito, ou pior, pode ter se tornado um vício. Mas imagina só, irmãos, quando uma pessoa está aprisionada a um vício, Deus conhece a pessoa. Eu já vi testemunhos de pessoas que foram libertas de vício de uma semana para outra, até de um dia para o outro. Mas eu já vi pessoas dizendo o seguinte, Deus me conduziu num processo de meses, algumas até um processo de anos, mas eu venci. Não foi, porque alguém me proibiu de fazer isso, porque alguém disse que eu não posso fazer isso, mas eu sei que aquilo estava a me prejudicar, eu sabia que aquilo estava a me fazer mal, mas eu desenvolvi uma intimidade com Deus e Ele me fortaleceu e me deu a vitória. Então, uma salva de palmas ao Senhor, porque Deus é Deus que dá a vitória ao seu povo. Mas o perigo de hoje em dia é que a espiritualidade não é centrada em Deus. É uma espiritualidade centrada na própria pessoa. A pessoa, ela vive como se ela fosse o centro do mundo e tudo girasse em torno dela. E ao invés daquilo que a Bíblia diz em Gênesis, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, na nossa geração, os homens estão a fazer Deus a sua imagem, a sua própria imagem. Sabe que as pessoas estão construindo o Deus que elas gostam, o Deus que elas querem. Ao invés delas descobrirem o Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia revela e os valores que Deus tem pela Bíblia, sabe o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a montar o Deus dela. É como se fosse aquelas coisas que tem no computador, que você vai montando como você quer. Tipo um avatarzinho que você vai montando. Há pessoas que estão a montar o seu próprio Deus. Olha, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua própria imagem. E nós hoje temos que nos amoldar à imagem de Cristo, a imagem de Cristo. Mas o que as pessoas preferem? Elas querem criar um Deus à sua própria imagem. Então assim, para o meu Deus isso pode. Para o meu Deus isso não é mal. A Bíblia fala que isso é pecado, mas para o meu Deus isso não é pecado. Para o meu Deus, isso é isso. Para o meu Deus, as pessoas estão criando Deus à sua própria imagem, porque as pessoas, nesta geração, as pessoas da nossa geração vivem para elas mesmas, e elas querem um Deus que concorde com elas. Olha aqui, as pessoas estão à procura de um Deus que concorde com elas em tudo que elas querem aprontar e fazer. Inclusive, há uma frasezinha popularmente conhecida que é: meu corpo, minhas regras. Todos conhecem essa frase? Quando uma pessoa vai e faz o que ela quer com o corpo dela, o que ela diz? Meu corpo, minhas regras. Ou seja, o que o meu corpo apetece. O que o meu corpo apetece? Irmão, se você for fazer tudo o que o seu corpo apetece, eu acho que você não conhece o seu corpo.
Porque se você for fazer tudo que o seu corpo apetece, você está enrolado. Você fala assim, meu corpo, minhas regras. Igreja nenhuma vai me colocar limitações, restrições. Não, a igreja não vai colocar mesmo, não. Mas não há essas restrições na Bíblia, na revelação do Deus bíblico. Sabem? Meu corpo, minhas regras. Tá bom, você é dono do seu corpo, suas regras. Aí vai chegar um dia que você vai querer entrar na presença de Deus no céu. O que Deus vai falar lá? Meu céu, minhas regras. Ah, mas isso é muito injusto o Senhor não deixar eu entrar. É muito injusto Deus não deixar eu entrar. Meu céu, minhas regras. Seu corpo, suas regras. Lá no inferno está um reclame grandão assim. Ó. Faz tudo o que o seu coração deseja. Seu corpo, suas regras. E essa história, siga o seu coração, é perigosíssimo. Esse conselho. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Siga o seu coração. Olha, segue o coração quem está em aliança e intimidade com Deus. Aí sim, o coração está em Deus. Quem está sem Deus e afastado de Deus e querendo fazer coisa errada, segue o coração, é loucura. Sai dessa cilada, irmão. Outra coisa, em tempos de grande valorização do marketing, temos que investir no conteúdo interior. Pode dizer comigo? Em tempos de grande valorização do marketing, temos que investir no conteúdo interior. Nós vivemos numa época que toda a gente aprendeu a fazer marketing. É que toda a gente mesmo aprendeu a fazer marketing. E é interessante que as pessoas sabem trabalhar com marketing hoje. Um irmão da igreja uma vez falou assim, pastor, eu fui levar minha proposta para um trabalho que eu faço, fui levar para uma empresa. E quando eu estacionei o carro, o dono da empresa estava na porta e ele viu o meu carro, que era um carro barato. E a partir daí, eu percebi que ele não me tratou muito bem. E ele não me deu trabalho. Então ele falou assim, eu tenho que comprar um carro top, um carro com aparência, com um carro assim. E é interessante, o que ele falou é verdade. É verdade ou não é? As pessoas muitas vezes julgam as pessoas pela aparência. Então ele para conseguir os clientes dele, teve que comprar um carro mais apresentável. O outro irmão disse que foi apresentar o trabalho dele numa empresa, e ele trabalha com programas de computador, essas coisas. Quando ele abriu o computador dele, era um computador fraquinho. A empresa não deu crédito para ele. Aí ele investiu no computador, não vou fazer publicidade aqui, mas é um que tem uma maçãzinha. Quando ele diz que agora ele vai no cliente e abre aquele computador com a maçãzinha, e diz que os clientes já ficam assim, esse aí deve trabalhar bem. Sabem, por causa disso, de uma sociedade que valoriza muito a aparência, as pessoas hoje em dia deixaram de estar muito preocupadas com o conteúdo interior, com o valor interior. E olha o nosso tema, vamos ler de novo, 1, 2 e? Valorize o que tem valor. E sabe o que as pessoas começaram a fazer agora? Já que os potenciais clientes valorizam a aparência, sabe o que elas fazem? Elas fazem um trabalho mal feito, uma porcaria, mas aparece com o melhor carro que elas compraram para pagar em 20 anos. A melhor roupa, chega lá, iludem o cliente assina, depois ele faz o trabalho mal e porcamente. Toma, cliente, não quer valorizar a imagem? Sabem, mas esse risco é pior quando ele chega na área da espiritualidade. Porque o mundo cristão também descobriu que o marketing funciona. E agora? E agora as redes sociais estão infestadas, estão cheias de marketing espiritual. Irmãos, uma vez eu vi uma publicidade e por causa da imagem, eu fiquei assim, poxa, esse ministério deve ser uau, uau, uau. Irmãos, quando eu descobri e vi a realidade, eu falei, gente, como que uma imagem tem poder para nos confundir?
Há pessoas que sabem trabalhar com emocional, com marketing e confundir as pessoas. Sabem, uma vez eu estava vendo cursos de teologia na internet. E, irmãos, eu vi uma publicidade de um curso de teologia, eu pensei assim, isso deve ser uma universidade de teologia, isso aqui deve ter os melhores estudiosos e professores aqui que eu posso imaginar de teologia, por causa da qualidade do curso, a maneira que eles vendiam o curso, as horas, os módulos e não sei o quê, aquela coisa incrível. Eu pensei assim, gente, que fantástico. Irmãos, como eu fui descobrir quem estava por detrás, irmãos, o conteúdo era muito pequeno, mas o que a pessoa fez? Pagou uma empresa de marketing, a empresa de marketing elaborou um projeto, valorizou aquele produtozinho, aquilo a imagem as pessoas pagam e tal, e para piorar, fui pesquisar mais o outro seminário diz, depois que você pagar o curso e terminar o curso, nós ainda te damos o título de pastor. Uau! Eu pensei assim, gente, numa sociedade que tudo está facilitado, e tudo está nesta imagem, a força das coisas estão na imagem do marketing. Eu pensei assim, a tendência das pessoas é de se descuidarem do valor interno, do interior do conteúdo. Mas assim, esta pandemia veio fazer uma coisa diferente. Olha, essa pandemia não presta, isso é uma chatice, mas uma coisa essa pandemia veio fazer. Ela veio separar, às vezes, separar muito o joio do trigo. Essa pandemia veio selecionar aqui pessoas em ministérios que têm conteúdo daqueles que não têm. Porque é o seguinte, irmãos, infelizmente, há muita coisa que não é credível. Há muitas coisas que não têm fundamento, que não têm conteúdo, que não têm história, que não têm experiência. Sabe, muitas é feita à base do vamos fazer o que as pessoas querem, vamos agradar as pessoas, vamos dar às pessoas o que lhes agrada. Vamos fazer uma igreja à medida que agrada as pessoas. Vamos fazer um ministério que ninguém se sente ofendido. Sabe, irmão, se Jesus fosse fazer um ministério que ninguém se sentisse ofendido, Jesus não tinha feito seu ministério. Até os discípulos se ofenderam com Jesus e Jesus disse, vocês também não querem ir? Sabe, irmãos, ministério verdadeiro tem que estar centrado na palavra de Deus e nos valores bíblicos. Doa quem doer. Sabe, ministério é ministério, é que tem consistência, porque nós não podemos ser responsáveis, irmãos, por um evangelho fraco, em que não vai levar as pessoas a um relacionamento fiel com Deus, fiel com Jesus. Então é o seguinte, nós aqui continuamos com este evangelho puro, simples, mas real, com conteúdo. Sabe, olha aqui, nós não somos contra marketing. Não tem como viver nesse mundo sem marketing. Ou seja, qualquer coisa que você faz, o marketing está envolvido. Então é o seguinte, entenda bem, nós não somos contra o marketing, nós podemos fazer o marketing. O que nós não podemos fazer? O marketing não pode fazer uma publicidade errônea e enganosa, daquilo que não é a verdade. Assim, o marketing tem que revelar o que é verdadeiro, o conteúdo verdadeiro das coisas. Olha, se você não tem conteúdo, não faz um marketing enganoso. Sabem que esses namoros pela internet é um marketing mentiroso, já viram, né? Já vi muitas pessoas que entraram no namoro na internet, inclusive existe até, sabia que existe site? Sabia que existe site cristão de namoro? Quem sabia disso? Site cristão de namoro. E eu conversando com uma pessoa que entrou no site de namoro cristão, e ele dizendo que tem fakes lá dentro. Sabia que tem fakes, perfil fake dentro do site cristão de namoro? E a pessoa não, é um lobo, é um lobinho. O lobinho entra lá no site cristão e fala que é da igreja tal, e coloca uma foto lá de crente. É um lobo atrás de ovelha. E vocês acreditam que tem algum resultado? Muita ovelhinha cai. Está o lobo lá no site cristão, fazendo-se de cristão para apanhar uma ovelhinha. A hora que a ovelhinha vê, já perdeu a lã toda. Até nascer de novo a lã, meu Deus do céu. Sabem, nós nunca podemos, irmãos. É assim, você sabe que há pessoas que se projetam nas redes sociais, se projetam através de marketing. E aquela pessoa começa a ganhar uma notoriedade por causa do investimento em marketing nas redes sociais. E a pessoa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E a imagem que as pessoas começam a ter daquela pessoa, qual é?
Uau! Mas eu digo, é o seguinte, se a pessoa crescer através do marketing, mas se ela buscar a Deus, crescer em intimidade com Deus, anos de experiência com Deus, não há problema. Desde que o marketing esteja à altura da realidade, à altura do conteúdo, não há problema. O problema é quando a pessoa começa a crescer no marketing e começa a diminuir no conteúdo, na verdade, na realidade. O próprio marketing que levantou aquela pessoa vai derrubá-la. Porque é o seguinte, Deus quer que as coisas que vão se manter são as coisas que têm consistência, que têm realidade, que têm verdade. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Outra coisa, o senso de realização, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é mais importante que o sucesso. Vou dizer novamente. O senso de realização, por estarmos no centro da vontade de Deus, é mais importante do que o sucesso. Porque há pessoas que estão a perseguir o sucesso. Não persiga o sucesso de grandes realizações. Persiga a vontade de Deus. Satanás, quando foi tentar Jesus, numa das tentações, Satanás propôs entregar a Jesus todos os reinos deste mundo. Satanás disse assim, se prostrado me adorares, todas essas coisas serão suas, tudo te darei. Aí Jesus disse, não, obrigado. Mas lá no Getsemane, Jesus poderia fugir da cruz. Jesus sabia que depois do Getsemane viria a cruz. Jesus, debaixo de pressão, sabendo que depois do Getsemane viria a cruz. Mas ele poderia fugir daquele momento. Mas Jesus, ele entendeu o seguinte: estar no centro da vontade de Deus é mais importante do que o sucesso. Jesus disse, Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não... O que Jesus disse? Se possível, passe de mim este cálice. O que ele estava a revelar? Estava a revelar a sua vontade humana. Qual era a sua vontade humana? Eu não quero a cruz. Alguém quer sofrimento, irmãos, na vida? Alguém que é doido? Oh, Deus, me dá uma cruz logo, eu quero a cruz, eu quero a cruz. Ninguém quer isso. Nem Jesus queria a cruz. Jesus disse, se possível, passe de mim a cruz, passe de mim esse cálice. Mas ele diz, mas não vai ser, eu não sou o centro. Eu quero viver a tua vontade. Mas não, contudo, não se faça a minha, mas a tua vontade. Qual era a vontade de Deus para Jesus? O sofrimento, a cruz, para a minha e a sua salvação. Agora, nos dias de hoje, qual é o critério dos crentes? Sucesso ou senso de realização por estar na vontade de Deus? Irmãos, Jesus estava sofrendo na cruz. Mas a Bíblia diz que ele tinha um senso de alegria pelas coisas que ele ganharia, receberia no futuro, por estar no centro da vontade de Deus. Olha aqui. Não queira ter as coisas que os outros têm. Não queira fazer as coisas que os outros fazem. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Sabe aquela frase que a sua mãe dizia quando você era pequeno? Você falava assim, todo mundo da minha escola faz isso. Todo mundo vai lá. E o que sua mãe dizia? Você não é todo mundo. Depois de tantos anos, você vem para uma igreja e agora você ouve o pastor falando isso. E, querido, você não é todo mundo. Todo mundo está bebendo. Todo mundo está fazendo tal coisa. Todo mundo está. Mas você não é todo mundo. Você é um filho do Deus Altíssimo. Você é nobre. Você é filho do rei. Glória a Deus. Por quê? Romanos 14, 12. Olha a gravidade da coisa. Romanos 14, 12. Olha a gravidade da coisa. Porque vai chegar um dia que todo ser humano vai estar diante de Deus. Uau! Todo ser humano vai estar diante de Deus. Coloque aí o texto, por favor. Romanos 14, 12. Sabe quando você não se dá bem na vida? E você está procurando culpados? O culpado foi meu tio. O culpado foi meu primo.
Ah, o culpado foi a igreja. Ah, o culpado foi aquele líder da igreja. Ah, o culpado foi o pastor. Ah, o culpado foi meu patrão. Ah, o culpado foi aquele namorado que eu tive. Ah, o culpado foi a minha ex-esposa. Aí um dia você vai estar diante de Deus. E você vai falar assim, e Deus vai falar assim, meu filho. Aí Deus vai, sabia que lá no céu Deus vai passar uma história da sua vida? Quando você estiver diante de Deus, vai passar uma história da sua vida. Aí vai passar a história da sua vida e você falava, Deus, olha, eu fiz isso foi por causa da minha mulher. Deus, eu fiz isso foi por causa daquele irmão lá da igreja. E Deus vai falar o quê? Esse tempo aqui não é dele nem dela. Esse tempo aqui é seu. Você só pode se defender sem usar o nome de ninguém. Você é responsável pelos seus atos no final das contas. Olha aqui, no final das contas, na presença de Deus, ninguém vai poder recorrer a outros. Ninguém vai ser vítima. Vamos ler juntos? Assim, pois, cada um de nós dará contas. Você não vai dar conta de outros. Ó Deus, eu estou aqui para interceder pelo meu marido, porque ele não foi um bom crente, porque eu era uma megera, e eu gostaria de interceder por ele aqui. Aí Deus vai falar assim, cada um dará contas de si mesmo. Cada um tem que saber o que faz com o mal que os outros lhe fazem. Cada um vai dar contas de si mesmo. Irmãos, isso não é muito grave, muito responsável isso, não é? Então, para de se vitimizar e de colocar culpas em outros, porque cada um dará conta só de si mesmo e de mais ninguém. Olha o estreito aí, irmãos. Outra coisa importante aqui que eu coloquei. Manter a consciência em paz é mais seguro do que perseguir ambições que vão te afastar de Deus. Vou dizer novamente. Manter a consciência em paz é mais seguro do que perseguir ambições que vão te afastar de Deus. Eu quero dizer o seguinte, uma das riquezas maiores que você tem na sua vida é uma consciência tranquila. É uma consciência em paz. Porque você anda com Deus. Mas sabem que há pessoas que estão a ferir, a violar a sua própria consciência por causa de ambições de ganância da vida. Olha aqui para mim, por favor. Valerá a pena você violar a sua consciência para ganhar um pouquinho mais de dinheiro? Valerá a pena você violar a sua consciência para se dar bem em determinado contexto, em determinada situação? Eu posso afirmar, não vale a pena. A coisa mais preciosa que você pode guardar é uma consciência boa diante de Deus. Porque muitos, perdendo essa consciência pura diante de Deus, se desviaram. 1 Timóteo 6:8. Olha o que Paulo diz em sua carta. 1 Timóteo 6:8. Paulo diz assim. Paulo está dizendo o seguinte. Muitas pessoas, para manterem a sua consciência pura e em paz diante de Deus, elas vão ter que colocar o dinheiro no lugar certo. Cada pessoa vai ter que descobrir até onde o dinheiro pode ir na sua vida. Porque o dinheiro está desviando, acabando com a vida de muita gente. Depois eu vou explicar. Não é o dinheiro em si. Depois eu explico. É o amor ao dinheiro. Mas veja bem. Paulo diz assim, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Pelo critério de Paulo, todos vocês aqui já devem estar contentes. Pelo critério de Paulo. Sim? Aí ele continua, no versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos vão estar diante de... Deixa o texto aí. Os que querem ficar ricos vão estar diante de tentações e de ciladas. Veja bem, Paulo não está dizendo que é proibitivo alguém querer ser rico, alguém ser rico. Entenda bem, porque a gente vê no contexto bíblico que há muitos homens de Deus ricos. E nos dias de hoje também há muitos homens de Deus ricos. Agora, veja bem, o problema não é alguém ser rico, o problema é o caminho para chegar lá. Imagina, se alguém ganhou uma herança de 10 milhões de euros, amém? Amém. Toma posse, irmão. Olha,
Mas quem quer ficar rico, ou seja, porque não era rico, quem quer ficar rico, vai estar diante de tentação e cilada. E não tem como alguém crescer e ser rico se não tiver que lidar com as tentações do caminho para se tornar rico. Há muitas propostas ilícitas, desonestas no caminho para ficar rico. Continua. E nem todos conseguem rejeitá-las. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, no caminho da prosperidade, no caminho da riqueza, muita gente foi tragada pelas propostas desonestas, pelas ciladas e tentações. Olha, hoje se há um crente que fez o caminho para ficar rico, e está rico, e não caiu em nenhuma cilada de tentação e desonestidade, esse crente ele vai merecer uma salva de palmas, porque, irmãos, é muito difícil, nos dias de hoje, no nosso mundo, ficar rico, vencendo essas ciladas todas, e não cair na perdição. Mas é possível, amém? Não quero desanimar ninguém, não. Quem quer ser rico aí, força aí, benção, amém, irmão. Depois eu te falo ali do projeto que a gente tem em Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Angola. Pode ficar rico à vontade. É assim, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. De vez em quando chega algum irmão assim, na igreja falando assim, né? Pastor, o dinheiro é mal, né? O dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não, irmão, você leu mal na Bíblia. A Bíblia nunca diz que o dinheiro é mal. E a Bíblia nunca diz que o dinheiro é raiz do mal. Dinheiro é bom. Se o dinheiro não fosse bom, ele nem podia ser ofertado aqui na igreja. Sim ou não? Se o dinheiro fosse mal, ele nem podia ser ofertado aqui na igreja. Dinheiro é bom. Se você não gosta, dá para a pessoa que está ao seu lado, mas é bom. O que Paulo disse? Que é a raiz dos males? É o dinheiro? Vamos ler direito? O que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro faz com que o dinheiro passe a ser um ídolo. E você não pode ter ídolos. Só Deus é o objeto do seu amor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Só Deus pode ser adorado. Então veja bem. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Uau! Por que amigos separam? Amor ao dinheiro. Às vezes marido e mulher. Irmãos, eu fiquei sabendo, há uns anos atrás, que um casal jogava sempre na lotaria. Isso aqui em Portugal, o casal jogava sempre na lotaria. Não lembro qual lotaria que era. E eles ganharam um dinheiro, um bom dinheiro. Eles ganharam tipo assim, acho que uns 3 milhões de euros, alguma coisa, os dois. A primeira coisa que eles fizeram, quando eles descobriram que ganharam, eles sentaram, olharam, um olhou para o olho do outro e falou assim, se calhar o nosso caminho, a partir daqui, se separa, né? E o outro, eu pensei o mesmo. Uau! Então vamos dividir. E a mulher pensou assim, agora eu vou fazer tudo que eu não fiz. O homem, agora eu vou desfrutar a vida, agora eu tenho dinheiro. E o que revelou ali, eles ganharem na loteria? O que revelou? Eles estavam juntos por conveniência. Porque dava jeito de estar junto. Olha, uma aliança de casamento tem que ser melhor do que isso. Sim ou não, irmãos? Eu fiquei preocupado agora, se algum casal que ganhasse aqui na loteria. Estou brincando. Eu sei que a maioria dos casais aqui que se ganhasse na loteria ia dar a sua vida de oferta tempo integral para servir aqui na igreja. Não, agora já que eu já tenho minha vida financeira resolvida, eu vou servir voluntário na igreja. Amém? Quantos fariam isso? Oh, glória. Então Deus vai abençoar algum aí. Lembre, tá? Deus está vendo, o anjo anotou seu nome. Continua lá o texto, irmãos. Volta lá o texto, por favor. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, aconteceu o quê? Que alguns na cobiça do dinheiro, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles, irmãos? Se desviaram. Sabia que o amor ao dinheiro é uma fonte de desvio espiritual. Aqui na igreja já aconteceu. E olha que irmãos nem que ficaram ricos. Nós vimos irmãos que começaram a ganhar algum dinheiro. Irmãos, e nós nem estamos a falar de ficar rico.
Só porque o irmão começou a ter a oportunidade de ganhar dinheiro, sumiu da igreja, sumiu do grupo de vida, sumiu de tudo. E eu pensando assim, será que ele está pensando que ele está rico? Tem gente, irmãos, que pensa que um pouquinho de dinheiro é riqueza e já deixa a fé, já deixa Deus e acha que agora é o dono do mundo. Olha, muitos se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha, o amor ao dinheiro leva, para quem é crente, leva a um sofrimento interior terrível. Então, olha, guarda a sua consciência, guarda o seu coração. Estamos a terminar, irmãos. Outra coisa, em tempos de falta de compromisso, nós temos que investir em alianças de coração. Sabe, irmãos, uma igreja funciona com alianças de coração. Assim como amizades são alianças de coração. Uma igreja é uma aliança de coração. Você ama a sua igreja, você ama a liderança da igreja, você ama a visão da igreja, você ama o projeto da igreja, mas nós vivemos numa sociedade líquida. Não sei quem já ouviu falar sobre isso. Zygmunt Bauman fala muito sobre isso, sobre a sociedade líquida. O amor é líquido, as relações são líquidas, tudo é líquido. Por que líquido? Não tem consistência, é tudo passageiro. E o relacionamento de algumas pessoas com a igreja e com Deus tornou-se um relacionamento líquido. É assim, eu estou por conveniência. É igual aquele casal que ganhou na loteria, já não estávamos juntos por conveniência. Há pessoas que estão numa igreja apenas por conveniência e não por aliança de coração. Então, irmãos, volta o tema da mensagem. Nós temos que valorizar o que tem valor. Você precisa criar raízes, você precisa aprofundar as suas raízes, você precisa edificar alianças de coração com pessoas, com a sua igreja, com a visão desta igreja, com a visão da obra de Deus. Sabem, há muitas pessoas que estão muito perdidas. Estamos a viver numa época em que as coisas não são sim, sim, não, não. Ao invés do sim, sim, não, não, estamos a viver numa época que nin. Sabe o que é o nin? Nem não, nem sim. E algumas pessoas estão a encontrar uma espiritualidade muito complicada. Sabe que há muitas igrejas que estão a assumir doutrinas perigosas. Por quê? Por que algumas igrejas estão a assumir algumas doutrinas perigosas? Para agradar as pessoas e agradar o mundo. Vivemos numa época, irmãos, que nós temos que valorizar o que tem valor. E uma das coisas que tem valor é a ortodoxia. A ortodoxia é a doutrina bíblica correta. Estamos a viver numa época que essa doutrina bíblica, a ortodoxia, está a ser combatida. E às vezes a própria liderança de algumas igrejas estão a desprezar a ortodoxia porque querem agradar pessoas. Querem envolver pessoas, agradar pessoas. Mas é o seguinte, uma igreja viva e relevante é uma igreja que mantém o valor da ortodoxia, amém? Mas não uma ortodoxia morta, porque há igrejas que têm ortodoxia morta. Ou seja, tem a doutrina certa, mas não há o fluir do rio de Deus, não há o fluir do Espírito Santo, não há o fluir da vida de Deus nessa igreja. Sabem, queridos irmãos? Quantos querem sonhar com uma igreja que tem ortodoxia, doutrina certa, mas o fluir de Deus, o fluir do rio de Deus, da vida de Deus? Quantos querem? Os irmãos do louvor, vêm aqui à frente. Quantos querem sonhar com uma igreja que desfruta do melhor de Deus? Fica de pé. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja que mantém a ortodoxia. Mas nós queremos fluir no Espírito Santo. Nós não queremos uma ortodoxia seca, estéril, infrutífera. Nós queremos uma ortodoxia com a vida de Deus, com o fluir do rio de Deus, com os dons espirituais, com o sobrenatural de Deus, com a graça de Deus. Amém. Coloca a sua mão no seu peito e fala: Deus, esta pandemia veio abrir meus olhos para muitas coisas. Amizades, projetos, valores. Fala: Deus, eu quero ser uma pessoa de valor interior, de conteúdo, não apenas de aparência. Eu quero ser uma pessoa de realidade, não de aparência, de conteúdo e não apenas de rótulo. Adore ao Senhor em nome de Jesus.